Olá, meu nome é Nayana e eu sou professora de artes. A gente vai tratar aqui do volume 2, a unidade 4, Dança, a arte do movimento. E esse tema é o tema 2, a dança de rua, que começa ali na página 106. Bom, o tema abordado nessa aula será um tipo de dança que faz parte de um movimento chamado hip hop. Então essa dança é o break dance. Nem sempre o break dance, ou só break, ele é objeto de estudo, embora ele esteja presente no dia a dia e seja praticado por um número cada vez maior de pessoas. Então a gente começa a nossa aula com uma questão, né? Você conhece esse tipo de dança? Já viu alguma apresentação na TV ou já viu ao vivo? Então, tenta lembrar, né, pegar aqui das lembranças se você já conseguiu, se você já assistiu alguma apresentação de breakdance. Então, a gente partindo aqui para o slide, essa nossa aula a gente vai acompanhar pelo slide, tá? Então, aqui partindo para o slide 3, a gente vai falar do movimento cultural do hip hop. O breakdance faz parte desse movimento cultural que é o hip hop. Esse movimento foi desenvolvido nos Estados Unidos por afro-americanos e latino-americanos, lá no bairro do Bronx, em Nova York, no final da década de 60. Como movimento cultural, o hip hop tratava de temas como os conflitos sociais, a violência urbana vivida por grupos de afrodescendentes e latino-americanos marginalizados naquele país. Então, o hip hop, esse movimento cultural, tratava das questões ali do dia a dia vividas por aquela população, que geralmente era violência, a violência ali urbana, né, alguns conflitos sociais que essa população vivia. Então, ali a população de afrodescendentes e latino-americanos. A manifestação artística hip hop conta com 4 elementos que a caracterizam. Então, esse movimento aí do hip hop possui 4 elementos que juntos ali formam esse movimento. Então, esses elementos é o que a gente vai ver aqui nos próximos slides. No slide de número 5, a gente tem um desses elementos, que é o rap. O rap, eu acredito que você já tenha ouvido falar e também já escutado alguma música. Se não, é legal também de pesquisar, né? O rap no Brasil também tem uma fluência grande, né? A gente tem vários cantores aí de rap. Então, o rap, ele significa uma abreviatura de Rhythm and Poetry, que é uma expressão do idioma inglês, que ele significa ritmo e poesia, em discurso cadenciado. Ou seja, o rap é uma música que ela é quase que falada, né? É como se o músico ele falasse, mas ao mesmo tempo ali ele cantasse. Então ele é um discurso ali mais cadenciado, que é mais lento. Não no sentido devagar, né? Mas ele tem um ritmo ali diferenciado. Então aqui na slide 5 a gente tem uma imagem, né, de um cantor de rap, um show ali de rap. E agora a gente vai para um outro elemento do hip hop, a gente vai conhecer, que são os DJs, tá no slide de número 6. Os DJs são ali os responsáveis pela música, pela instrumentação, né? E significa, é uma abreviatura de disc jockey, que em inglês significa disco jockey, que em português significa disco jockey. O DJ é um artista que cria
e transmite a música. Então ele é responsável por criar ali batidas, né, ritmos, e transmitir também a música na hora da apresentação. Partindo aqui para o slide de número 7, a gente tem um outro elemento do hip hop, que é o grafite, que também acredito que é super conhecido, né? Se você morar em uma cidade, uma capital, você com certeza já viu um grafite nos muros, né, nas fachadas dos prédios. Às vezes também, se você mora no interior, você pode ter visto também esse movimento acontecendo na sua cidade. E aí o grafite ele é considerado uma expressão que interfere no visual da cidade, com alguma intenção. Ele utiliza determinados espaços para transmitir uma ideia por meio de frases ou imagens. Então o grafite ele pode ser tanto representado através de frases, de letras e também de imagens, né? Então geralmente tem como a gente pode observar na imagem, são bem coloridos, são utilizadas essas tintas, né, que são os sprays. A gente consegue ver aqui também na imagem que o artista utilizou. E, além dessas frases, também podem ser vistas desenhos, né? Em muitas cidades a gente vê aquelas fachadas de prédios super altos, assim, com aquele desenho, grafite sendo exposto. Aqui no slide de número 8, a gente tem mais um elemento do hip hop, do movimento hip hop, que a gente já tratou do rap, dos DJs, do grafite e agora da dança, né? O break dance, que pode ser classificado como uma dança contemporânea, né? Do nosso período que a gente vive. Ela é uma dança de ruptura ou quebra, que a tradução em português seria uma dança de ruptura ou quebra. Geralmente os termos aí do hip hop são de origem do inglês e eles não são traduzidos, né, geralmente. Então a gente tem aqui o rap, os DJs, o grafite e o breakdance, que está em uma palavra de origem do inglês. O break, também a gente pode usar esse termo, né, essa abreviação de breakdance para break. Ele propõe uma forma de movimento bastante particular, para aqueles que o praticam. Os participantes desse grupo de dança, eles são chamados de b-boys, os homens, e as mulheres são chamadas de b-girls. Eles executam os movimentos de verdadeiro malabarismo e um show de equilíbrio, com ritmo próprio e característico para a movimentação do corpo. Então a gente tem aí essa imagem, né, do slide 8 do breakdance, que é um cearense, o Matheus Melo, que ele é conhecido também como Bart. Ele está fazendo uma apresentação de breakdance. Então a gente pode observar que os movimentos que ele está fazendo, né? Ele está com o apoiando apenas a mão aí no solo. E talvez aqui ele está fazendo um movimento de giro, né? Aqui a gente pode perceber pelo cabelo dele que está no ar. E as pessoas, a plateia também, ali assistindo, porque geralmente o break ele é apresentado de forma que as pessoas fazem competições, né? Os dançarinos fazem competições. Então, ali a gente sempre tem uma plateia, geralmente tem uma roda, e os competidores são os dançarinos. Aqui no slide 9, a gente vai retomar uma teoria que a gente viu
no tema passado, que é a teoria de Laban, que foi um teórico que registrou os movimentos, o primeiro teórico a registrar os movimentos de dança. Então, a gente vai falar um pouco da teoria de Laban para interpretar os movimentos do breakdance. A teoria do Laban surgiu para a leitura dos movimentos realizados na dança, o que permitiu o registro das coreografias, como já foi tratado. De forma geral, podem se identificar no break os fatores do movimento da teoria de Laban. Então, a gente vai aqui ver esses movimentos que acontecem no break a partir da teoria do Laban. Então, quais são esses movimentos que acontecem? A fluência, que são movimentos mais controlados. Por mais rápido que seja um movimento do break, o dançarino executa bem definidamente um movimento após o outro. Então, no breakdance, a fluência são movimentos mais controlados. Então, o dançarino faz movimento tal e daí ele já passa para outro movimento. Então, são movimentos bastante controlados. Mas, apesar que eles fazem rapidamente. E o espaço, eles utilizam movimentos bastante diretos, né? Naquele espaço que eles têm, eles realizam naquele local diretamente, né? Eles não utilizam grandes espaços assim, mas se concentram em um lugar. O peso. Geralmente esses movimentos são realizados de modo firmes, né? Então são movimentos firmes, não são movimentos leves, são movimentos firmes. E a relação do tempo. São movimentos rápidos, né? Não são movimentos devagar, são movimentos bem rápidos. Então, aqui na teoria de Laban, a gente conseguiu ver a fluência, o espaço, o peso e o tempo, né? A fluência são movimentos controlados, o espaço são movimentos diretos, o peso são movimentos firmes e o tempo são movimentos rápidos. O break utiliza várias partes do corpo nos movimentos. Por exemplo, né, eles utilizam os ombros, a cabeça, os joelhos, os pés, principalmente nos níveis baixo e médio. Aí a gente, como sempre, traz nessa imagem aqui no slide 9, a gente tem uma dançarina de breakdance que é a Big Girl. Big Girl. Então a gente consegue ver aqui os movimentos que ela está realizando com as mãos no chão, né? O movimento aí que ela põe as mãos no chão. Então, como sempre, a gente vai trazer personagens que foram importantes para esse momento da história da arte que a gente está tratando. Então, um personagem que foi super importante que é super importante para o breakdance, para o movimento do hip hop, na verdade, é o DJ Afrika Bambaataa. Esse DJ ele foi reconhecido como o primeiro a utilizar o termo hip hop para se referir à cultura que surgia ali e crescia na cidade de Nova York. Ele é um defensor da paz e inspirado por grandes nomes da história, a exemplo do Martin Luther King. E ele fundou ali também uma organização não governamental, a Zulu Nation, que trabalha há mais de 30 anos com jovens da periferia de países do mundo inteiro. E aí ele tem o objetivo de preservar os valores e as culturas locais, além de direcionar as ações para o enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais que fazem parte da vida em comunidade. Então a gente tem aqui a foto desse DJ, para a gente conhecer ele melhor. O outro personagem que vamos trazer é o Alexandre Orion, que é um artista grafiteiro. O Alexandre traz aqui esse aqui a gente está tratando do slide 11,
o Alexandre traz um tipo de grafite, um trabalho realizado bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né, nas ruas. Então, como a gente tratou do grafite, que geralmente é colorido, utiliza diversas cores e também com aquelas tintas sprays. Mas aqui o Alexandre fez um trabalho de 2010 e ele transformou em arte urbana a poluição de um túnel em São Paulo. Então esse túnel lá em São Paulo, ele tinha uma cor ali clara, original, e ele estava totalmente coberto de fuligem, né, daquela fumaça que foi juntando e ele ficou totalmente preto, o interior desse túnel. Então o Alexandre, ele fez uma intervenção artística em que ele, com pedaços de pano, ele ia tirando aquela fuligem, aquela sujeira e ia realizando desenhos. Então ele ia retirando e desse jeito retirando, ele ia fazendo desenhos, formas. Então ele é grafiteiro, fotógrafo, ilustrador e escritor. Durante várias madrugadas de trabalho, ele desenhou 300 metros de caveiras no túnel Max Pfeffer, na zona oeste da cidade, São Paulo. Ao interferir no cenário urbano com a intenção de enviar uma mensagem em busca de mudanças, o artista aborda problemas que não são apenas seus, mas de toda a população. Então, essa ação, essa intervenção artística do Alexandre não tratava de apenas uma situação dele, né? É uma situação da comunidade inteira que utiliza ali, que passa ali por esse túnel. Então ele queria tratar de quê? Que você pode pensar sobre isso, né? Talvez ali de uma poluição, né, que a gente está submetido ao morar nos grandes centros, e talvez também essa representação que ele fez de caveiras, a gente pode pensar na população que vai morrendo, ficando doente com essa condição, né, da poluição. Então, geralmente o grafite está ligado a questões sociais, a questões dali do dia a dia, né, que a gente enfrenta. Aqui no slide de número 12, a gente tem o Marcelo Maraghini, que é um fotógrafo. Ele, como a gente pode ver na imagem, ele estava apreciando o campeonato de breakdance e ele ficou impressionado com os movimentos dos participantes e resolveu fotografar. E então ele utilizou uma técnica de luz e diferentes recursos com lâmpadas de LED, e ele conseguiu captar com essa luz os movimentos que os dançarinos realizavam. Então a gente pode ver na imagem aí do slide 12 que o Marcelo registrou, né, o fotógrafo. A gente vê um movimento que o dançarino gira com a cabeça e as pernas para o ar, e esse movimento das pernas ali, vários giros, formaram esses desenhos, né, com a luz. Então a gente vê que ele rodou bastante, fez diversos movimentos rápidos, né, e o trabalho do Marcelo acabou ficando ali um trabalho artístico. Bom, agora no slide de número 13, eu trouxe aqui a atividade de número 1 da nossa apostila, que ela vai começar na página 110. Mas a gente vai acompanhar aqui as imagens do slide, porque eu trouxe 2 outras imagens para a gente ver. Certo? A gente lê a questão aqui da apostila, mas a gente observa a imagem do slide, tá?
Bom, essa atividade de número 1, ela é uma leitura de imagem, que é uma atividade que é geralmente realizada na área de artes, né? A gente estuda muito as imagens. Então, aqui na imagem de número 1, a gente tem um grupo de capoeira, que a capoeira também é um patrimônio imaterial da humanidade, é uma manifestação cultural brasileira. Então, a gente tem aqui, observando essa imagem de número 1, o que a gente pode perceber? Que geralmente tem uma roda, né? Uma roda de capoeira, as pessoas formam aquela roda e quem vai se apresentar ali dentro da roda. E geralmente são competições, né? Ou apresentações mesmo. Então, nessa imagem 1, a gente vê duas pessoas fazendo uma competição de capoeira. Uma pessoa está fazendo ali um movimento no ar, né? Ela talvez dê um pulo, um giro. E a outra pessoa está fazendo ali um movimento no chão, né? Com as mãos apoiadas no chão. Aqui na imagem de número 2, a gente tem uma apresentação de breakdance. Como também foi dito, geralmente a apresentação do breakdance são competições e geralmente o público faz uma roda, né, para observar, para ver essa competição. Então, na imagem de número 2, a gente consegue ver um dançarino realizando um passo do breakdance e ele está apenas com uma mão apoiada no chão. E também a gente consegue observar que tem duas pessoas ali próximas a ele, talvez sejam os competidores, né? E a gente consegue ver o público lá atrás também, que fazendo a roda de competição. Então, essa atividade da página 110 é uma leitura de imagens e a gente vai passar para ela agora, tá? Vamos começar aqui a ler essa questão. Você percebe, observando as imagens a seguir, que o break tem forte semelhança com a dança da capoeira? Então, essa questão aqui é trazida. Você consegue ver semelhanças entre o break e a capoeira? Né? Vamos pensar sobre isso. Então, geralmente tem aquela roda que é realizada, né? E esses movimentos de giro, de malabarismo, também estão presentes nas duas manifestações. Em apresentações de b-boys, pode-se notar a formação de um grupo, no centro do qual acontece a dança, após o cumprimento dos pares, como na capoeira. Então, aqui na questão, ele já apresenta uma semelhança, né, entre as duas manifestações. No livro, na apostila. Então, ele diz assim que no centro onde acontece a dança, os pares, eles se cumprimentam, né, eles fazem um cumprimento ali. Fazem parte do breakdance rodopios de cabeça realizados no nível do solo, deslizamentos do corpo para frente e para trás, e com o corpo arrastando-se no chão, dentre outros movimentos bastante específicos, que exigem muito exercício e treinamento para a disputa pelos melhores e mais expressivos gestos. Então, também essa aí é uma semelhança entre as duas manifestações, porque as duas trazem esses movimentos aí que demandam muito treino, muita força, né? E trazem movimentos de rodopio, de cabeça, de braço, de pernas para o ar, né? De apoio no braço do chão. Então, aqui, continuando a questão, em Salvador, no estado da Bahia, b-boys e b-girls de todo o território nacional participaram da batalha de break, evolução hip hop.
As chamadas batalhas são competições que ocorrem entre os membros de diferentes grupos em eventos especialmente preparados para a disputa. Então, no breakdance também acontecem as batalhas, assim como na capoeira também, né? Então, as batalhas são, entra ali um dançarino de break e depois aquele outro vai tentar superar aqueles passos que foram realizados pelo dançarino anterior. Então, são as chamadas batalhas. A capoeira, mistura de dança e luta, foi trazida para o Brasil pelos escravos e era praticada como forma de defesa. Hoje ela é vista como uma manifestação da cultura afro-brasileira e tornou-se patrimônio material da humanidade em 2014. É importante lembrar também que o breakdance ele vai fazer parte das Olimpíadas em 2024. Então, acredito que vai ser também bastante difundido, né? E muitas pessoas vão conhecer esse movimento do hip hop, que é o breakdance, que é um elemento do hip hop, o breakdance. Então a gente vai começar aqui na questão 1, que é: escreva em seu caderno as semelhanças e diferenças entre os movimentos da capoeira e do breakdance. Então você vai escrever, né? Vai listar aqui as semelhanças e as diferenças entre os movimentos da capoeira e do break. Quais seriam as semelhanças? A gente já tratou bastante disso, né? Que são esses movimentos, esses passos que eles dão. São bastante semelhantes, a roda também, essa formação de roda. E as batalhas, né? Que são realizadas. E as diferenças que a gente pode observar de diferente, né? Talvez na origem, porque o breakdance ele nasce ali nos Estados Unidos, a capoeira é uma manifestação que é trazida pelos escravizados para o Brasil, né? Talvez aí tenha uma diferença. E também a capoeira ela nasce como uma luta, né? Uma luta, e o breakdance é uma competição, não uma luta. Aqui na questão 2, quais níveis são mais explorados pelos participantes em ambas as apresentações? Quais os níveis que são mais explorados? Né? Então a gente tem esse trabalho aí de corpo, né? De gestos, de passos muito expressivos que demandam muita força, quase malabarismo, né, dos giros. Então são esses os níveis. Aqui na questão 3, a gente vai observar as imagens. Você percebe que os movimentos capturados são lentos ou rápidos? Então, a gente pode observar na imagem 1 e na imagem 2 se esses movimentos são rápidos ou lentos, né? Acredito que essa é uma questão bem fácil da gente resolver. Geralmente são movimentos bastante rápidos. Na capoeira tem alguns passos que são mais, né, compassados, mas acredito também que sejam rápidos. Aqui na questão de número 4, nossa última questão, de acordo com a teoria de Laban, escreva no seu caderno como os movimentos podem ser descritos nas duas danças. Então, nas duas imagens, a gente vai pegar lá a teoria do Laban, que a gente já verificou aqui, e vamos escrever no caderno uma descrição dessas duas danças, né? Vamos pegar aqui de novo, voltar no slide na teoria do Laban, que fica no slide 9. Então, a fluência dos movimentos. Como podem ser descritos esses movimentos? Então, a fluência são movimentos controlados.
Então você vai comparar aí a capoeira, os movimentos da capoeira e os movimentos do breakdance. Eles são movimentos controlados? Acredito que sim, né? E o espaço, eles são movimentos diretos ou eles são movimentos fluidos? O peso, eles utilizam movimentos leves ou movimentos mais firmes? Como a gente viu lá no slide, né? Eles utilizam bastante movimentos firmes. E o tempo? São movimentos lentos ou rápidos? Geralmente são movimentos rápidos, né? Então você pode também, para realizar essa atividade, olhar algum vídeo de apresentação de capoeira, né? Ou de breakdance, se você não está habituado a... Se você não conhece, né, o movimento, a dança do breakdance, você pode olhar alguma competição no YouTube, algum vídeo de breakdance e de capoeira, porque aí vai ficar mais fácil de realizar essa atividade. Então a gente termina a nossa aula por aqui e até a próxima.